equilíbrio. Graças a Deus. Temos novamente conosco a Renata. Né, Renata? É a mesma forma, né, rapaz? Meu Deus do céu. Deus abençoe, viu, Renata? Fique à vontade no nosso meio. Amém? Eu gostaria de falar justamente, levando a vocês a pensarem em relação qual é a condição espiritual que essa sociedade a qual nós fazemos parte é direcionada, de que forma ela vive. Interessante que nós estamos hoje em meio a tantas informações e um crescimento, terrível, uma rapidez tremenda, e é interessante que isso tem levado a sociedade a se apresentar de um jeito tão contrário a essa verdade, a palavra de Deus, porque ela passa a ser dominada pelo sistema maligno, e nós estamos inseridos, nós estamos fazendo parte. Agora, é possível estarmos em meio ou no meio, sem fazermos parte dela, do seu todo. Jesus, na sua oração aos seus discípulos, ele disse assim: Pai, eu não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal, né? Então é importante nós entendamos esse conceito, que nós entendamos essa verdade, que nós entendamos ou reconheçamos de que forma essa sociedade tem vivido, né? Se realmente nela o Senhor tem tido liberdade de agir, de fazer, de transformar. É óbvio que nós vamos enxergar que ela não tem andado conforme a obediência à palavra de Deus, não tem procurado obedecer à vontade de Deus. A questão é entendermos a nossa posição no meio dessa sociedade. Qual tem sido, ou de que forma nós temos vivido como referência no meio dessa sociedade. Porque realmente, da sociedade, desse sistema, nós não podemos, de uma certa forma, ou não temos enxergado a direção de Deus, a presença de Deus. Então eu gostaria de falar justamente o que a sociedade ela impõe e o que o Senhor coloca diante do homem. Eu gostaria de usar um texto conhecido, que está justamente, segundo escreveu João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, onde nós temos aqui uma situação interessante, onde foi levada diante de Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Eu gostaria de falar em poucas palavras aqui a respeito de que forma a sociedade agiu com essa situação, de que forma essa sociedade agiu para com essa mulher e de que forma Jesus agiu para com essa mulher. Tentando abrir, ou melhor, nos levar a entender que nós podemos confiar no Senhor Jesus, que nós podemos descansar no Senhor Jesus, que no Senhor Jesus realmente nós encontramos esperança, que em Jesus nós encontramos, por mais que Ele nos fale de uma forma exortativa, nós vamos entender isso como sendo um chamado feito pelo amor de Deus para com cada um de nós, né? Então, é interessante que nós entendamos aqui, eu creio que todos vocês conhecem essa história dessa mulher que foi pega em adultério. Eu vou estar lendo para vocês lembrarem. Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. Ele estava no templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava, como sempre. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher. Vamos imaginar essa expressão: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, que tinham um tempo de vida maior, até os últimos, ou os mais novos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Palavra interessante essa. Eu gostaria de falar justamente, tendo como tema, mesmo que essa sociedade te condene, mesmo que essa sociedade condene o pecador, não o seu pecado, Jesus, Ele não te condena. Jesus, de uma certa forma, Ele pode te livrar de tal condenação. Interessante. Aqui mais à frente, mais preciso, no livro de Romanos, nós lemos que aonde abundou o pecado, mais preciso em Romanos 5, versículo 20, na parte B, fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde a sociedade, até mesmo tendo as suas razões, acusa o homem, Deus ele se apresenta como sendo maior do que todas essas acusações. Mesmo quando uma sociedade te condena, Jesus, Ele não age assim. É importante que nós entendamos. E aqui nós entendemos que Jesus estava no templo como sempre. E com certeza o tempo todo ele estava sendo questionado, o tempo todo, aqueles que se diziam crer na lei, aqueles que se sentiam filhos de Deus, não percebiam que quem estava ali era o próprio Deus. Muito pelo contrário, ao invés de se render a Ele, eles procuravam de todas as formas questionar a sua palavra, e não tinha como questioná-la. E Jesus estava no templo, sempre mostrando que essa é a sua vontade de ensinar. E dentro desse ensino, tendo como propósito maior a implantação do reino de Deus, a revelação do amor de Deus para com o homem, para que o homem possa reconhecer os seus pecados, possa reconhecer que realmente ele é um pecador, e ao reconhecer, se arrepender e confessar, ele pudesse ser salvo, ele pudesse verdadeiramente conhecer a Deus. E Jesus, ele continua tendo esse propósito. Jesus ele continua se apresentando a cada homem, a cada mulher, dizendo: você é um pecador. A sociedade tem razão em te acusar. Porque você pode ver, o seu louvor não é tão puro assim. A sua vida não é tão santa assim. A sua conduta não é tão elogiável assim. Por mais que você diga que me conhece, por mais que você esteja alguns domingos na igreja, por mais que você só se lembre de mim algumas horas da sua vida, por mais que você me deixe para segundo plano, por mais que você não tenha a mim como sendo a razão do seu ser, do seu existir, eu não te condeno, mas eu te chamo a enxergar em mim que eu posso perdoar os seus pecados. Eu quero que você veja em mim que eu sou o único caminho, que eu sou a única solução, que eu sou o único que pode transformar a sua vida de pecado, dominado pelo pecado, e ser liberto desse pecado, e não ter mais prazer nesse pecado. Sou eu. Vamos entender uma coisa: essa palavra, ela não nos absolve no sentido de nós não errarmos, mas ela mostra realmente a condição de cada um. Interessante que dentro dessa vamos dizer assim, dessa maldade no coração desses que diziam ser conhecedores, eles tentavam questionar a Jesus. Nem tanto era a mulher que foi pega em adultério.
mas era justamente para afrontar a Jesus. Esse é o sistema da sociedade, esse é o sistema do mundo. É isso que nós precisamos entender, e ao entendermos esta palavra, nós paremos de resistir o chamado de Deus. Nós acabamos de cantar, eu quero te amar, Senhor, eu quero tocar no teu coração, mas existe uma necessidade de uma atitude, existe a necessidade de nós entendermos que por mais que nós façamos conforme a nossa habilidade, por mais que até mesmo sejamos pessoas honradas, sempre a sociedade terá razão para estar nos acusando, mostrando os nossos erros, as nossas falhas. Essa é a verdade. Mas Jesus, Ele quer que nós entendamos e entreguemos a nossa vida para que Ele nos defenda, para que Ele realmente tome a frente, para que realmente nós tenhamos força e segurança, tenhamos realmente a motivação, vivamos a razão certa nele, para que nós possamos realmente estarmos vivendo uma constante libertação. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus dizendo isso. 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus dizendo, eu sou o único Filho de Deus, enviado dos céus, para que realmente eu possa te livrar dessa condenação. O que nós encontramos aqui é uma realidade de uma sociedade injusta acusando alguém de injustiça. Eles eram caçadores de problemas. Interessante, porque dentro de uma lógica, o pecado dessa mulher, o adultério, ou quem adultera, ele não faz ao ar livre, ele não faz às vistas de todo mundo, não é verdade? Ele faz escondido, ele mantém uma aparência, ele mantém uma casca, ele mantém um exterior, aonde ele procura não deixar rastros, porque isso se faz escondido. Aí a atitude dessa sociedade, para que ela pudesse ser pega no ato do adultério, com certeza haviam muitos alguéms olhando, vigiando essa mulher. Interessante. E será que a vigilância, o olhar, já não coloca a atitude desses igual da mulher pecadora? Essa é a sociedade, gente. Eles estavam ansiosos para promover um espetáculo onde o foco era tirar eles as suas vidas, os seus jeitos e trejeitos errados de se viverem ou de estarem vivendo, e colocando a mulher ali, eles se sentiam melhores. Essa é a sociedade que nós vivemos. Quando o Senhor nos falou aqui no início do culto, que eu creio que foi Deus que falou, o Senhor está dizendo, o Senhor está nos chamando, nos convocando, que Ele quer nos livrar, para que nós sejamos pegos em alguma atitude contrária à profissão da nossa fé. Ele quer tirar o melhor de cada um de nós. Esse é o propósito de Deus. Uma palavra dura se nós estivermos andando fora da verdade. Dura se nós não estivermos obedecendo essa palavra. Porque se nós estivermos vivendo, obedecendo, essa palavra vai nos levar a entregar a Deus o nosso melhor, o nosso louvor, dizendo, Ele se preocupa com a sua igreja, Ele se preocupa com os seus. E quando Deus quer expor o melhor do homem, o pecado, o mal, o diabo,
A nossa própria carne quer expor o nosso pior. Enquanto Deus quer nos levar em uma direção onde nós sejamos exaltados, sejamos honrados pela nossa fé, em cremos que Ele fez todas as coisas. O diabo, o pecado, ele quer expor o nosso pior. O objetivo dele é nos humilhar. Por isso que esse grupo de religiosos, de fariseus, eles levaram essa mulher. Eles estavam promovendo um espetáculo. Eles estavam, de uma certa forma, desafiando a verdade. Irmãos, é necessário que nós entendamos isso. Esta é a condição da sociedade que não tem mudado. Nos dias de hoje continua assim. Porque quando nós acusamos alguém, quando a sociedade acusa alguém, ela está procurando esconder os seus erros. Ela está dizendo, em outras palavras, eu não sou pior do que ele ou do que ela. Esta é a forma que a sociedade age. Agora, é interessante que nós temos que entender que é em Jesus que nós temos a libertação. É em Jesus que nós temos o perdão. É em Jesus que nós temos a restauração. É em Jesus que a nossa história pode mudar. Aonde não mais escravos do pecado, aonde não mais escravos dessas alegrias passageiras. Estamos aí em meio à Copa do Mundo, mas eu digo para vocês, isso é passageiro. Por mais que nós sejamos brasileiros, tu é brasileiro, e esperamos que o Brasil ganhe, nós não podemos fazer que a nossa motivação seja no Brasil ganhar. Porque se ele perder, algo que não é difícil, nós vamos nos sentir frustrados, e a primeira pessoa a qual nós não queremos ter comunhão será com Deus. Porque a frustração, por termos depositado a nossa esperança ali, nos afasta de reconhecermos que Deus é real, que Deus é presente naquele momento. Essa é a verdade. Onde Jesus ele quer que nós entendamos a importância de estarmos na sua presença. Ele estava no templo, ele estava ensinando no templo. Ele está nos ensinando aqui uma coisa importante, é nessa comunhão, é nesse convívio, é nesse ambiente que nós recebemos no nosso espírito, na nossa alma, essa certeza do perdão dos nossos pecados, é aqui. Se você está aqui porque está se sentindo obrigado, saiba que isso é um favor que estamos fazendo para você. Isso é verdade. Alguns questionam, mas a igreja é tão falha. A igreja sim, ela é. Porque ela é constituída de pessoas imperfeitas, iguais a mim, iguais a você. Mas ela está sendo preparada num ambiente espiritual para ser imaculada, para ser limpa, para ser realmente ataviada, preparada como uma noiva para esperar o noivo Jesus Cristo. E se você faz parte dessa igreja, o teu coração tem que estar na presença de Deus. O teu coração tem que estar onde o Senhor se manifesta. O teu coração tem que estar onde Deus é ensinado, onde Deus realmente é revelado. Essa é a verdade. É na casa de Deus. É que as portas estão abertas. Se nós pudéssemos colocar lá na frente, nós colocaríamos pronto-socorro espiritual. Venha fazer o check-in da sua alma. Venha fazer o check-in do seu espírito. Venha! É aqui que o Senhor trabalha. É aqui que o Senhor fala no nosso coração. É aqui que o Senhor nos quebranta. É aqui que o Senhor, Ele nos exorta. Porque Ele nos ama. É aqui que Ele tem liberdade de falar do seu amor para nós. Mas passou lá fora, ir lá em casa e tal. É só você medir. Quem está sempre buscando ao Senhor, quem está sempre procurando viver essa comunhão, apesar do sacrifício que todos nós temos no nosso dia a dia, ele é mais forte. Ele é mais sensível à voz do Senhor.
Ele conhece o Senhor cada vez mais. É como nós entendemos a necessidade que nós temos de nos alimentar. Se durante a semana eu me alimento só um dia, com certeza eu terei dificuldade, estarei debilitado fisicamente. Isso se transfere, isso revela também no mundo espiritual. Quanto mais eu estiver na presença de Deus, quanto mais eu estiver no templo, em questão não é só o templo físico, mas é a obediência, mais de Deus eu receberei. É aqui que eu vou ter a certeza que o Senhor me chama, não para viver pelo meu sentimento, mas pela certeza que Ele me perdoou. Quem não tem o contato com a palavra de Deus, quem não tem o contato ou não está envolvido por essa comunhão promovida pelo Espírito Santo de Deus, ele tem dificuldade. Por isso que ele vive de altos e baixos. É por isso que ele não tem certeza, é por isso que ele responsabiliza todo mundo. Ele não é culpado. Ele não tem esse entendimento. Porque a palavra que liberta traz como primeira direção: eu sou responsável, a começar de mim, Senhor. Muda a minha vida, muda a vida da minha casa, do meu lar. Essa é a verdade. Porque o que nós encontramos ao nosso redor é uma sociedade injusta. Ela não conhece a justiça de Deus. Ela não olha do jeito que Deus olha. Mas ela está ociosa e ansiosa para julgar os nossos erros. Mas Jesus, Ele quer mudar isso. Jesus, Ele quer nos levar a uma dimensão espiritual diferente daquela que nós temos vivido. Jesus, Ele quer realmente nos levar cada dia mais no mergulhar na sua presença. Vimos aqui também uma sociedade injusta buscando o erro na divindade, porque tudo isso eles queriam alcançar a Jesus. Os homens não se contentaram em julgar só a mulher. No versículo 6 fala que eles procuravam tentar a Jesus, procuravam questionar a divindade de Jesus. Eles não conseguiam perceber que mesmo Jesus sendo 100% humano ali, aflorava dele, exalava a sua divindade. Eles não percebiam isso. Eles estavam ali procurando justamente questionar a divindade, o amor de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido no Evangelho, que a palavra que realmente liberta, que a palavra verdadeira, aquela que Jesus disse, ela causa dois tipos de sentimento no coração do homem. Ou ele abraça essa verdade dizendo: eu preciso dessa graça, eu preciso realmente dessa palavra na minha vida. Ou desperta no coração do homem uma revolta, uma raiva por ela. Aquilo que está sendo falado, não só hoje, agora, mas sempre pela palavra de Deus, o que tem despertado no nosso coração, tem nos atraído, tem nos convidado, ou cada vez mais nós temos sentido repugnação por essa palavra. Cada vez mais nós queremos fechar os nossos ouvidos espirituais, se já não estiverem fechados. Isso é... Não precisa chegar nesse ponto, pastor. Vamos falar que Deus é bom, que Deus quer abençoar todo mundo. Vamos falar que Deus, Ele quer sim. Mas a bênção é consequência da obediência. A bênção que enriquece, que não acrescenta dores, é resultado da obediência. Eles estavam aqui querendo questionar. Interessante que esse Espírito tem entrado no coração de muitos e tem levado esses muitos, por não terem raízes, se afastarem do Evangelho. Será que Jesus realmente vai voltar? Será que vale a pena eu consagrar minha vida agora? Será que Jesus... Faz tanto tempo que se fala que Jesus está voltando. Ah não, eu vou curtir um pouquinho mais. Aí eu vou
fazer algumas coisas que eu ainda não fiz. Eu ainda vou tirar um baratinho. Interessante que esse pensamento tem desviado a muitos o seu coração dessa verdade, da única que pode libertar. Porque no fundo, esse sistema maligno que a sociedade impõe tem tomado o coração de muitos que já têm tido conhecimento do Evangelho. Hoje não é tão importante assim você priorizar a santidade. Santidade para quê? O Deus de hoje não é mais o Deus de antigamente, não. O Deus de hoje é um Deus light, é um Deus diet. É igual um casal, verdade essa história. O rapaz disse para a menina, os dois, de uma certa forma, conhecedores do caminho da igreja. Ele tentando ter algo a mais com ela. Infelizmente, fora do tempo e do propósito de Deus. Ele disse assim, mas na igreja que minha mãe vai, lá é liberal, lá pode, a gente pode ter relações, dá de novo. E a menina disse, não, na igreja que eu vou não é assim não. Na igreja da minha mãe pode. Que é isso? Uma gravidez. Uma situação totalmente sem preparo. E muitas dificuldades aconteceram depois. Nós conhecemos esse casal. Irmãos, eu estou dizendo isso naquilo que está no meu espírito. Naquilo que eu vejo o amor de Deus, na insistência. Como Deus tem falado conosco. Como Deus tem insistido. Se Deus não tivesse interesse nas nossas vidas, Ele não estaria falando desse jeito. Essa é a verdade. Ele nos deixaria, olha, se vira. Se vira aí, ó. Essa é a verdade, irmãos. Porque no fundo, esse espírito é maligno, está tentando questionar a autoridade que o seu pai tem, que a sua mãe tem, a autoridade do seu chefe, autoridade essas constituídas pelo próprio Senhor. Aonde esse espírito injusto da sociedade se apresenta e leva muitos corações a essa rebelião, essa é a verdade. E rebelião diante do Senhor é como feitiçaria. Leve a sério essa palavra. Nós nos rebelamos contra Deus. E apesar de Deus se apresentar para nos abençoar, para transformar a nossa vida, se a nossa atitude não for certa, a condenação vai estar sobre as nossas vidas. E Jesus não quer isso. Jesus, Ele quer que realmente nós ouçamos a Sua palavra, que realmente nós a recebamos. Jesus, Ele não veio dentro de um propósito de satisfazer a curiosidade humana. Jesus não veio dentro de um propósito de satisfazer os desejos da carne do homem, não. Jesus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar a alma do homem. Jesus veio para transformar o coração do homem. Jesus veio não só, mas começando pelo coração, Ele veio para transformar todo o nosso ser. Porque nós encontramos alguém, Jesus quer o coração. Jesus, Ele não quer só o coração, mas é através dele que Jesus começa a libertação. É por isso que a responsabilidade é dada a cada um de nós. Esse fundo aí da Ijoba aí, tudo bem com vocês três aí? Será que eu posso mudar vocês daí? É feio falar isso, né? Ô pai, mãe, tira ali, mano. Põe na frente aí com você, por favor. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, tome a responsabilidade e guarde o teu coração, porque é dele que você vai ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a voz que fala ao coração do homem. É no coração. Interessante que Jesus aqui nos fala que
ele inclina o seu rosto e começa a escrever na terra. Eu estava pensando, muitas especulações, conjecturas tem em relação a esse versículo, quando ele se abaixa escrevendo na terra. Eu gosto de dizer que no contato com a terra, quando ele escreve na terra, ele está mostrando, assim é o coração do homem, como essa terra. Interessante, que ele está dizendo, olha, nada. Interessante porque você escreve na terra, ao mesmo tempo você pode apagar. O coração do homem é vulnerável, o coração do homem. Interessante porque Jesus, em outras palavras, estava mostrando, olha, essa é a condição daquele que se acha forte. O seu coração é como essa terra. Se por acaso a palavra não penetrar, não entrar, essa terra vai continuar como no princípio, sem forma e vazia. Aonde o Espírito Santo de Deus paira, procurando liberdade para agir e transformar esse coração. O propósito do inimigo é fazer que o homem perca a sensibilidade, que ele simplesmente ele se baseie ou busque viver conforme a sua estrutura, que é pó. Nós somos pó, irmãos. Nós somos uma poeirada só, gente. A diferença é justamente o Espírito Santo de Deus pairando, desejando a vontade de Deus de transformar aquilo que não tem vida, aquilo que é vazio, em algo habitável para a sua presença, como foi no começo. Então Jesus escrevendo na terra, ele estava mostrando, olha, eu quero que vocês entendam aqui, olha, que vocês são cruéis, vocês vivem movidos por uma justiça errada, e essa justiça é tão vulnerável como esse chão que eu estou escrevendo. É por isso que o homem por si mesmo, ele não pode experimentar essa verdade, ele não pode experimentar essa transformação, essa mudança que Deus quer fazer na sua vida, e o colocar como referência, não para que ele mude o mundo, porque o mundo não pode mudar. O único que poderia mudar o mundo foi o próprio Senhor Jesus, e ele não mudou. Mas o apóstolo João, lá em 1 João, ele fala assim, mas o mundo jaz no maligno, o mundo está enterrado, está sepultado no maligno. Mas o Senhor não veio mudar o mundo, gente. O Senhor veio mudar o nosso coração, veio mudar a nossa vida. Ele veio justamente para, ao transformar a nossa vida, nós possamos viver alegres e entregando a Ele o nosso melhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vimos também aqui uma sociedade presunçosamente certinha, entre aspas, né? Uma sociedade que se achava perfeita na sua condução, no seu jeito de ser, mas ela acaba sendo confrontada pela única palavra que realmente pode confrontá-la, que é a palavra de Deus. É por isso que contra a palavra de Deus não há argumento, gente. Contra a palavra de um pai, de uma mãe, de um irmão, do presidente, seja de quem for, existe uma controvérsia, existe uma possibilidade, mas a palavra de Deus, contra ela não há argumento. Por mais que tentem, por mais, não conseguem colocar essa palavra por terra. Porque Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. O escritor de Hebreus diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E também diz que nele não há mudança, não há variação, não há inconstância. Ele é Deus. Então a sua palavra é segura. A sua palavra. Interessante que essa sociedade injusta que estava acusando essa mulher aqui, Jesus, Ele acaba dizendo em outras palavras, vocês se acham tão bons, estão aqui para acusar essa mulher, estão aqui para, mesmo ela tendo errado, Jesus ele fala, olha, que coisa maravilhosa, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmão, se eu não tomar conta da minha vida, eu sou falho, eu erro, gente. Se eu não pedir a misericórdia de Deus, se
se eu não levar a palavra de Deus, isso que eu prego, que eu falo para vocês, eu falo, Deus, vai começar em mim. Né, o nosso irmão, o presbítero Dário estava falando, o escritor de Hebreus dizendo, é como a espada do Senhor, a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, primeiramente corta no meu coração que estou falando com vocês. E ela pode tocar o coração de vocês, se vocês permitirem. Essa palavra é a única que pode confrontar os nossos pecados, que pode confrontar essa forma injusta que a sociedade vive. Somente a palavra de Deus. E Jesus confrontou: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Interessante que quando ele falou, automaticamente ele voltou a escrever no chão. Eu acho que justamente para trazer a atenção do pessoal lá, a mostrar a justiça de vocês. É como essa terra aqui, ó. O vento, qualquer vento, desfaz aqui. E interessante que fala que eles foram confrontados, eles foram tocados por essa palavra do Senhor Jesus. E nos fala o texto aqui que foram se retirando um a um. Primeiro os mais velhos, os que se acham mais, né? O que tem um tempo de vida mais longo. Ele começa, sem perceber, o Espírito Santo falando para eles: olha, quem é você? E diz que foram se retirando, a começar dos mais velhos até os mais novinhos. E nos fala o texto que todos eles se retiraram. Não ficou ninguém ali. Aqueles homens que usavam, de uma certa forma, a religião, era pura máscara, para se protegerem. Eles formavam uma máfia religiosa em Israel, é isso que eu entendo. Mas Jesus não os poupou. Jesus, Ele conhece todas as coisas. Jesus simplesmente denunciou-os. E eles foram se retirando. Jesus, Ele mostra também uma coisa interessante, que essa sociedade tão justa, eles desconheciam totalmente a misericórdia e a graça para perdoar. Interessante isso. É uma realidade, nós entendemos que nós estamos nesse meio pecaminoso. Mas é importante que nós olhemos para Jesus, que nós tenhamos o coração aberto para ver também, como nós falamos em Romanos, que apesar de todo esse pecado, existe a graça que superabunda, que é maior do que os nossos pecados. Então quer dizer, existe pecado, existe, mas também existe o perdão de Deus. Não saia daqui nesta manhã sem confessar os seus pecados, não para mim, mas confessá-los para Deus. De repente você pensa: mas eu não tenho pecado não, pastor. Mas já é um motivo para você dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. De que forma você tem tratado a sua esposa? De que forma você tem tratado o seu marido? E quer que se convertam? E quer que tenham comunhão com Deus? E quer que... Irmãos, não vamos resistir a essa palavra, mas vamos dizer: Deus, eu recebo, Senhor. Eu quero ser diferente. Eu quero dizer: Senhor, começar em mim, Senhor. Eu quero conhecer o Teu amor cada dia mais, para que o meu coração seja um coração que libera o perdão. Porque o amor, irmãos, é o carro-chefe do cristianismo. O amor é a base, é a essência do cristianismo. O cristianismo sem perdão, ele seria um sistema falido. Não traria esperança para ninguém. Jesus, Ele não é condescendente, vamos dizer. Ele não estava apoiando o pecado daquela mulher, gente. Veja bem. Jesus tirou o foco daquela mulher, levou cada um a pensar na sua condição espiritual.
Mas Jesus, ele não passou a mão na cabeça da mulher. Ele não disse assim, olha, com você não tenho nada. E olha que Jesus era o único que podia não só jogar uma pedra, mas um paralelepípedo na cabeça daquela mulher, porque ele não tinha pecado. Mas aquele que podia não fez. Então aquele que pode te condenar, não quer te condenar. Muito pelo contrário, ele quer te perdoar. Ele quer te restaurar. Ele quer te libertar. Ele quer te transformar. Jesus, ele olhou para a mulher, mesmo ela sendo uma pecadora. E uma coisa interessante, ele não agiu assim, com misericórdia e com graça, porque era uma mulher. Mas todo ser humano, ele olha assim. Jesus, ele não se sentiu amedrontado por ser a minoria ali, fisicamente falando, em relação aos acusadores dessa mulher. Jesus também não fugiu daquela situação, porque o propósito dele é encarar, é afrontar o pecado, para ver o arrependimento no coração do pecador, para que ele seja perdoado e seja salvo. Esse é o nosso Jesus. E ele fala o seguinte para a mulher: cadê os seus acusadores? Ah, ninguém me acusou. E Jesus falou assim, também, tampouco eu. Porque ele não veio para condenar o mundo, ele disse. Ele veio para buscar e salvar. Também não sou eu que vou te condenar. E Jesus fala, olha, agora sabe de uma coisa. Vá e não peques mais. Não saiamos aqui, gente, só sensibilizado neste momento. Não saiamos daqui simplesmente reconhecendo os nossos erros e deixando-os aqui. Estão entendendo, irmãos? Vamos sair, vamos continuar a buscar ao Senhor, a buscar realmente a comunhão com Deus, a buscar a amar tudo aquilo que Deus ama, a fazer tudo aquilo que realmente agrada a Ele. Vamos realmente permitir que essa palavra, o Espírito Santo, trabalhe no nosso coração, que ela caia no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, e possa ter liberdade e oportunidades para transformar a nossa vida, para que realmente nós possamos viver de uma forma onde Deus, Ele possa estar nos conduzindo à sua presença. E para finalizarmos aqui, Romanos, capítulo 6, não poderia deixar de mencionar esses versículos tão conhecidos. 6 e 12 diz assim, Romanos 6 e 12. Não reine, portanto, o pecado. Não deixe o pecado ser o teu rei, o seu senhor, em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. O pecado é como uma poltrona confortável que nos é oferecida depois de um dia de chibotô escaldante. Quando ao sentarmos para ali, ou nele, nós não sentimos forças para nos levantarmos. Está tão bom. É tão convidativo para sentarmos, mas tão difícil para sairmos dele. Essa é a verdade. Assim é o pecado. Voltando aqui, Romanos 3, a partir do versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela
remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé com Jesus, ou em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus. Aqui nós encontramos a palavra legislando contra o pecado. E uma vez perdoado e limpo, o pecador passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5 e 17. Vocês conhecem? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é a realidade. Fora de Jesus não há justiça. Fora de Jesus não há perdão. Fora de Jesus não há graça. Fora de Jesus não há transformação. Fora de Jesus não tem como nós andarmos seguros, caminhando para a presença do Pai Celestial. Fique de pé neste momento. Vamos entender, irmãos. O que nós vamos encontrar é uma sociedade injusta, procurando nos acusar nos nossos erros, nas nossas fraquezas e falhas. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A questão é entender a respeito do pecado. É terrível. O pecado nos leva a procurar uma vida onde nós culpamos os outros, onde nós nos agrupamos com essa sociedade que anda na obediência do mal. 1 João 1:7, 2 versículos antes. Mas se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, nós teremos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por gentileza. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, assim como o Senhor, é lógico, é difícil comparar o meu amor, mas assim como o Senhor me ama, eu amo cada um de vocês. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Não é difícil ser. Eu oro para que vocês realmente possam estar experimentando essa graça maravilhosa, esse de estar prostrado diante dos pés do Senhor Jesus. Hoje é dia que se apresenta como sendo presente, dia de perdão, dia de libertação, dia de transformação. E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É essa a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De que forma você tem se sentido em meio a essa sociedade? Porque vai ditar o teu louvor, a tua adoração ao Senhor. Ó Pai Celestial, estamos aqui carentes da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Estamos aqui, ó Deus, pedindo, ajuda-nos a fazer a tua vontade, Senhor. Que deixemos, Senhor, que abandonemos tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado, nos separado de conhecer mais profundamente a Ti, Senhor, a começar na minha vida, Senhor. Que realmente nós possamos priorizar os nossos tempos, os nossos dias, Senhor. Ajuda-nos a remir o tempo, para que nós possamos estar preparados para encontrarmos contigo, Senhor, no nome de Jesus. Diga assim bem forte: Senhor Jesus, eu estou aqui diante da tua palavra, a qual eu não quero resistir, mas eu recebo. Eu sei que em mim não existe nada de bom. O bem que eu sei que eu preciso fazer, eu não tenho feito.
Senhor, eu não quero só deixar de fazer o que é errado, mas eu quero fazer aquilo que é certo. Me ajude a entender sempre que a minha força, a minha habilidade, ela se mostra como essa terra, vulnerável ao vento, sem consistência, onde não há valor algum. Mas o teu Espírito sobre a minha vida me traz vida, me enche de vida, me faz viver em abundância na tua presença. E é isso que eu quero. Perdoa os meus pecados, as minhas faltas, a minha rebeldia. Perdoa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você orou com fé, assim já está acontecendo. Amém? Deus os abençoe. Grupo de louvor aqui na frente.